Então você está querendo criar o seu site, mas não sabe qual plataforma escolher? Saiba que a escolha da plataforma vai impactar diretamente na qualidade do seu site. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Wix e o WordPress. Vou te falar sobre as vantagens e desvantagens dessas duas plataformas e se você assistir o vídeo até o final, você vai saber qual plataforma que faz mais sentido para o seu projeto. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como criar um site de forma simples e sem estresse. E nesse vídeo eu vou fazer o possível para tirar as principais dúvidas em relação a essas duas plataformas. Vamos fazer um comparativo em relação a vantagens e desvantagens e no final do vídeo eu vou te falar para quem eu indico cada uma dessas plataformas. Saiba que a situação atual do seu negócio vai determinar qual é a melhor ferramenta que você deve utilizar no seu projeto. E se você gostar desse conteúdo, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. E já vamos começar com o conteúdo. Eu vou começar falando sobre o WordPress e depois a gente vai falar sobre a Wix. E antes da gente começar com a explicação do WordPress, é importante que você entenda que atualmente a gente tem dois tipos de WordPress. Nós temos o WordPress.com e o WordPress.org. O WordPress.com é uma ferramenta bem parecida com a Wix. Então lá a gente tem uma plataforma com alguns recursos para a gente criar o nosso site e alguns planos pagos para você ter acesso àqueles recursos. Só que o WordPress.com é muito limitado, bem mais limitado do que a maioria dos construtores de sites. Então não é essa plataforma que eu indico para você, tá? Pode ser que pesquisando no Google você acabe encontrando o link do WordPress.com. E aí você deve entender que não é esse WordPress que você deve utilizar, tá? Essa é uma plataforma bastante limitada e isso pode acabar limitando o seu projeto em muitos sentidos. Não é sobre esse WordPress que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? O WordPress que a gente está falando aqui nesse vídeo é o WordPress.org. Essa é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para construir o seu site e inclusive você pode instalar ela no seu computador para criar as suas páginas e criar o seu site. A maioria dos tutoriais que a gente tem aqui no YouTube são utilizando o WordPress.org, tá? Inclusive aqui no canal a gente só utiliza o WordPress.org para criar os nossos sites. E é esse o WordPress que eu indico que você utilize. Essa é uma das melhores ferramentas para construção de sites atualmente. E só para você ter uma ideia, não é porque é gratuito que essa é uma ferramenta ruim, tá? Para você ter uma ideia, 42% dos sites do mundo utilizam o sistema WordPress. Depois eu vou fazer um comparativo com a Wix, mas saiba que esse é um número muito grande, a nível mundial, né? 42% dos sites do mundo utilizam esse sistema WordPress. E aí como que funciona o WordPress.org? O WordPress.org é como se fosse um Photoshop, é como se fosse um editor de imagem. Então é uma ferramenta que você constrói todo o visual do site, todas as configurações, todo o funcionamento dele. E para colocar esse site na internet, você vai precisar de um recurso chamado hospedagem, que vai colocar esse site no ar, para que outras pessoas possam acessar. E é interessante de você entender que qualquer site que você vai publicar aqui na internet precisa de uma hospedagem. O que acontece é que em algumas plataformas a hospedagem já vem embutida junto da ferramenta de construção de sites. Só que isso não acontece no WordPress. Nós temos a ferramenta WordPress e a gente precisa de uma hospedagem de fora, uma hospedagem externa, para conectar com a ferramenta. Isso traz uma liberdade para a gente de escolher qual é a hospedagem que a gente quer utilizar. Assim a gente até consegue fazer uma pesquisa de valores e escolher a hospedagem que se encaixa no orçamento do nosso projeto. Então essa já é uma vantagem na minha visão. Você pode ter mais liberdade de escolher a hospedagem e depois você utiliza a ferramenta dentro dessa hospedagem. Eu estou explicando aqui a parte teórica, mas isso não é nada complicado, tá? É questão de alguns botões que você clica para você conseguir fazer essa configuração. Então não se preocupa que não é nada complicado de se fazer. Se você quiser conhecer mais sobre o funcionamento do WordPress, eu vou deixar um vídeo aqui no card e aqui na descrição para você ver toda a explicação técnica. Lá nesse vídeo eu te falo tudo o que você precisa saber sobre o WordPress e se você tiver interesse em utilizar essa ferramenta, recomendo que você assista esse vídeo. E aqui no canal eu também te mostro como fazer essa configuração passo a passo para que você não tenha nenhum problema, tá? Então é bem tranquilo de fazer isso, não precisa se preocupar. E agora vamos falar sobre as vantagens do WordPress. Separei algumas aqui e vamos começar falando sobre a versatilidade do WordPress. Nessa ferramenta a gente consegue criar diversos tipos de sites, tá? Porque a gente tem muita possibilidade de configuração. Então, para você ter uma ideia, a gente consegue criar páginas de venda, páginas de captura, sites institucionais, sites empresariais, sites de portfólio, blogs, lojas virtuais, áreas de membros, sites avançados com sistemas avançados. Então, vários tipos de sites.
E isso traz uma possibilidade muito grande para o nosso negócio de sempre evoluir as nossas estratégias de venda. Então essa já é uma das maiores vantagens que a gente tem aqui no WordPress. Uma outra vantagem que está relacionada com isso são as possibilidades de editar a parte visual do site. Então você não tem nenhuma limitação aqui, você consegue editar o seu site do jeito que você quiser, com a cara do seu negócio, e não temos nenhuma limitação. Inclusive, se você entende de programação, você pode até mesmo utilizar a programação para editar o seu site. Se você é iniciante, você não precisa se preocupar com isso. Você vai ter opções ali para editar o seu site. Mas o mais legal do WordPress é que ele atende diferentes públicos, até aqueles que estão começando agora e aqueles que já são mais avançados e já entendem um pouco mais de programação e tudo mais. Então você consegue editar o seu site do jeito que você quiser. E uma outra vantagem que também está relacionada com isso é essa questão da possibilidade de funcionalidade, que permite que a gente crie vários tipos de sites e de acordo com as nossas estratégias. Então, se você quiser alguma coisa bem específica, você provavelmente vai conseguir encontrar uma forma de adicionar aquilo no seu site. Por exemplo, se você quiser colocar um formulário, se você quiser colocar um formulário de agendamento, um formulário de leads, se você quiser colocar um sistema de pagamentos, uma área de membros, quiser colocar um blog, você consegue colocar vários tipos diferentes de funcionalidades e ir personalizando o seu site de acordo com as estratégias do seu negócio. E essas vantagens elas só são possíveis por causa dos plugins. E essa já é a nossa quarta vantagem do WordPress, que é a biblioteca de plugins. No WordPress.org, a gente tem um recurso, essa área no WordPress, que é a biblioteca de plugins. E o que são os plugins? Os plugins eles funcionam como se fossem aplicativos de celular. Então, por exemplo, quando você precisa adicionar um jogo ou algum recurso no seu celular, você vai lá na biblioteca de aplicativos e instala um aplicativo para utilizar no seu celular. No WordPress é a mesma coisa, só que aqui a gente utiliza plugins. Esses plugins eles adicionam recursos no nosso site que a gente pode utilizar nas nossas páginas sem problema nenhum. Então, por exemplo, você quer adicionar um formulário no seu site. Então você vai lá nessa biblioteca de plugins, pesquisa lá plugin de formulário e você instala e ativa no seu site para você usar nas suas páginas. E detalhe, você pode adicionar esses plugins e utilizar no seu site sem nenhuma taxa adicional, nem nada do tipo. E aí você pode estar até pensando, poxa Carol, mas me falaram que eu vou precisar de vários plugins pagos, vou precisar de ferramentas caras para criar o meu site no WordPress, então eu não sei se essa é uma ferramenta tão boa assim. E assim, deixa eu te explicar. Existem plugins pagos e existem muitos plugins gratuitos. Você consegue criar um site com plugins gratuitos, tá? Inclusive aqui no canal eu tenho vários tutoriais utilizando apenas plugins gratuitos. Só que o que acontece é que dependendo do que você precisa, pode ser que você precise de um plugin pago para desbloquear aquele recurso. E esses plugins eles são com licenças anuais, então você paga só uma vez anualmente e aí você utiliza no seu site sem problema nenhum. Então nesses casos pode ser interessante utilizar um plugin pago. A gente também utiliza um plugin pago quando a gente precisa facilitar alguma configuração. Então, ao invés de você quebrar a cabeça com plugins gratuitos, você pega um plugin pago que vai facilitar muito mais aquela configuração. E vale muito a pena, tá? Isso facilita muito a construção do site e vai deixar as configurações muito mais profissionais. Inclusive, um plugin que não pode faltar no seu WordPress é o Elementor. Esse plugin tem a versão paga e a versão gratuita e você utiliza ele para a construção do visual do seu site. É a melhor ferramenta dentro do WordPress para construir o site e eu super recomendo que você utilize por conta da facilidade de uso. Então, só para você entender, a gente utiliza o WordPress como sistema do site e utiliza o Elementor para a construção do visual daquele site ali, daquela página. Se você quiser ver isso na prática, vou deixar um vídeo aqui no card e aqui na descrição para você ver como que funciona o painel de edição e como que a gente cria um site no WordPress e utilizando esse plugin Elementor. Recomendo que você assista esse vídeo que vai ficar muito mais fácil de entender como que funciona as configurações ali dentro do WordPress. E vamos voltar aqui na parte das vantagens do WordPress. Só para a gente fechar essa lista aqui, vamos falar um pouco sobre as otimizações de velocidade do site. Eu precisava falar sobre essa questão de velocidade porque tem muita gente que espalha por aí que os sites no WordPress são muito pesados. E isso não é verdade, tá? A velocidade do site ela é impactada por várias coisas. Uma delas é a hospedagem, que deixa o seu site online, a forma que você construiu o site, e o terceiro são as otimizações de velocidade que a gente faz depois de finalizar aquele site. E se você não seguir uma dessas boas práticas,
o seu site vai ficar lento, independente da ferramenta que você está utilizando. Você pode estar utilizando o Wix, pode utilizar o Webflow, pode utilizar o WordPress. Se você não construir o seu site do jeito certo, não fizer as otimizações, tiver uma hospedagem ruim, você vai ter um site lento. E só para você ter uma ideia, tem sites no WordPress que carregam em menos de 1 segundo, em menos de meio segundo. Essa é uma velocidade muito rápida e isso só acontece porque a gente tem as possibilidades de otimização de velocidade aqui dentro do WordPress, o que é difícil de acontecer em outras plataformas. E vamos falar aqui rapidinho sobre as desvantagens do WordPress. Uma delas é a curva de aprendizado. Não vou mentir, tá? No início, o WordPress ele pode ser um pouco confuso, ele pode ser um pouco difícil de entender, mas eu acredito que esse é o processo natural de qualquer ferramenta que você vai pegar para utilizar. Então, o que acontece é que muita gente tem dúvidas ali no início do WordPress e acaba desistindo de aprender, desistindo de entender a ferramenta. Só que a partir do momento que você entende a lógica da ferramenta, como que funcionam as configurações e tudo mais, você abre muitas portas ali, que você vai conseguir configurar o seu site do jeito que você quiser. E para solucionar essa questão aqui, eu recomendo que você busque materiais, busque tutoriais que mostram como fazer as configurações no WordPress. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do nosso treinamento, do nosso programa de treinamento sobre o WordPress e sobre Elementor. Lá eu te mostro passo a passo como que funciona essa ferramenta para tirar todas as suas dúvidas e te mostro passo a passo como que você cria o seu primeiro site sem nenhum problema e sem nenhum estresse. Então se você tiver interesse em saber mais, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Uma outra pequena desvantagem que a gente tem aqui no WordPress é em relação aos plugins. Você não pode sair instalando um monte de plugin no seu site e instalando qualquer plugin, porque tem alguns plugins que podem trazer riscos de segurança para o seu site. Mas para resolver esse problema é bem tranquilo. É só você pesquisar no Google, fazer uma pequena pesquisa no Google, no YouTube e buscar pelos plugins recomendados para você instalar no seu site. Então é bem tranquilo de resolver isso, tá? A minha única recomendação é que você não saia instalando qualquer plugin, porque isso pode prejudicar o funcionamento do seu site no WordPress. E no final do vídeo, eu vou te falar para quem eu indico que utilize o WordPress. Então peço que você fique até o final para pegar todo o conteúdo e saber se o WordPress é a ferramenta certa que você deve utilizar no seu projeto. E agora vamos falar sobre a Wix. O que é a Wix, né? A Wix é uma plataforma de construção de sites que é uma das mais famosas atualmente quando a gente vai falar sobre construção de sites. E como que funciona essa ferramenta? Basicamente, você acessa a plataforma deles, cria uma conta lá dentro, e aí você tem os recursos para você utilizar e construir suas páginas, construir o seu site e tudo mais. Lá na Wix, a gente consegue construir sites institucionais, blogs, lojas virtuais, sites de portfólio e alguns outros tipos de sites. É importante de comentar que a Wix ela tem planos mensais. Você tem o plano gratuito que você pode utilizar e você tem os planos pagos que têm acesso a alguns recursos. E dependendo do tipo de site que você precisa criar, dependendo da funcionalidade que você vai precisar fazer o upgrade, você vai precisar dos planos mais avançados para ter acesso àquela opção de funcionalidade. E detalhe que você não consegue utilizar recursos externos, você só pode utilizar as funcionalidades que tem ali dentro da plataforma. E aí, lembra que eu comentei com você que no WordPress a gente contrata a hospedagem por fora? Na Wix a gente já vem com a hospedagem embutida, então você utiliza a ferramenta e utiliza a hospedagem deles no seu site. Essa é uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, tá? É uma vantagem porque você não vai precisar se preocupar em buscar, em pesquisar sobre uma hospedagem, e é uma desvantagem porque você fica um pouco limitado, você não consegue escolher os recursos da hospedagem ali do seu site. Por exemplo, para você entender na prática, se você estiver fazendo uma campanha de anúncios ou vai fazer um lançamento e vai levar muitas pessoas para o seu site, é importante que esse site tenha uma hospedagem robusta para conseguir sustentar a quantidade de pessoas que está acessando naquela página, porque senão o site ele fica fora do ar, fica lento, fica travando, não funciona corretamente e isso vai prejudicar as suas campanhas, vai prejudicar as suas estratégias de venda. E quando você não consegue mexer na hospedagem, mudar de hospedagem, isso acaba sendo uma limitação. E na Wix você não consegue fazer essa configuração na hospedagem. Para você ter uma hospedagem um pouco mais avançada na Wix, você precisa fazer o upgrade dos planos e pegar os planos mais caros. Já no WordPress você consegue mudar de hospedagem e pegar uma hospedagem que atenda às necessidades do seu projeto. Mas vamos falar aqui rapidinho sobre as vantagens da Wix. Uma das principais vantagens é o editor, que é super simples de mexer.
A Wix é conhecida por ter um editor super fácil, principalmente para quem é iniciante. Então é muito bom para quem está começando. Então é um editor bem tranquilo que você vai pegando os bloquinhos de texto, blocos de imagem, de vídeo e vai colocando ali na sua página e vai montando o seu site de forma super simples. Inclusive é um sistema bem parecido com o Canva, então você vai pegando ali as funcionalidades e vai editando da forma que você quiser. Sobre a parte da edição visual, a gente até que tem muitas opções para mexer, então você vai conseguir personalizar o seu site de acordo com a cara do seu negócio, de acordo com a cara do seu projeto, sem nenhum tipo de problema. A questão aqui é em relação à parte das funcionalidades, que aí pode ser um pouco limitante, dependendo do que você precisa fazer, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Uma segunda grande vantagem que a gente tem aqui é que a gente consegue criar o nosso site e publicar ele na internet utilizando o plano gratuito. Então você consegue acessar a ferramenta, criar sua conta, criar o seu site e publicar ele gratuitamente. A questão aqui é que vai ficar aparecendo a marca da Wix lá no topo do seu site e no rodapé do site, o que pode tirar um pouco da credibilidade do seu negócio e a credibilidade do seu trabalho. Mas se você não está fazendo um site profissional, você não precisa se preocupar com isso. Agora, se você quer criar um site para sua empresa, um site para divulgar o seu serviço, para divulgar os seus produtos, aí é importante que você retire essa marca da Wix e deixe apenas a marca do seu negócio. E para você retirar a marca da Wix, você vai precisar do plano pago deles. E vamos falar rapidinho sobre as desvantagens da Wix. Na minha visão, uma grande desvantagem que a gente tem aqui é de não poder utilizar recursos externos, recursos extras no nosso site. A gente só consegue utilizar aquelas funcionalidades que tem disponível dentro da plataforma. E dependendo do projeto que você está criando, isso pode ser uma limitação, porque vai limitar a aplicação das suas estratégias de venda. Então, por exemplo, um exemplo prático para você. Imagina que você precisa criar um formulário de agendamento para que os seus clientes possam se agendar, e esse formulário ele precisa se conectar com uma planilha do Google e uma automação de mensagem. Esse é um tipo de configuração que é difícil de fazer na Wix. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo e pelo conhecimento que eu tenho da ferramenta, a gente não consegue fazer isso por lá. A gente consegue fazer no WordPress, mas na Wix não. Então é esse tipo de coisa que pode acabar limitando dependendo do tipo de projeto que você precisa criar. E uma outra desvantagem complicada é que a gente não tem muitas otimização de velocidade. A Wix ela até tem algumas configurações que você mexe ali para otimizar a velocidade, para reduzir o peso das imagens, mas ainda assim a gente não tem tantas possibilidades como a gente tem no WordPress. Então isso é um ponto que pode acabar deixando o seu site lento, deixando o seu site travando. Então, na minha visão, essa é uma grande desvantagem dessa plataforma Wix. Então, em relação às desvantagens da Wix, esses são os principais pontos, em relação à limitação de funcionalidade e de opções. Mas dependendo do tipo de projeto que você precisa criar, pode ser que isso não afete tanto o resultado do seu site. E por isso que agora eu vou falar para quem eu indico cada uma dessas ferramentas. E se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. E agora eu vou te falar para quem eu indico cada uma dessas ferramentas. Vamos começar pelo WordPress. Eu realmente indico para quem já entende a importância de investir em marketing e estratégias para vender aqui na internet. Então, se você já está nesse momento de avançar, já entende que você precisa disso, eu recomendo a ferramenta WordPress, que você vai ter mais possibilidades para ajustar a sua estratégia de acordo com o que você precisa. O outro público que eu recomendo que utilize o WordPress é para quem já está buscando profissionalizar o seu negócio, já precisa de um site mais profissional, com algumas funcionalidades específicas, com algumas opções específicas. O WordPress ele pode ser bastante útil para você. Um outro público é para quem já está testando estratégias de venda, já vende aqui na internet, já é mais avançado e precisa testar novas estratégias, novas opções. Nesse caso, o WordPress vai ser perfeito, que você vai ter mais opções de personalização, mais opções de funcionalidade para ir ajustando de acordo com o seu projeto, de acordo com o seu negócio. E na prática, eu acredito que o WordPress é bom para você que quer criar um blog, quer divulgar o seu trabalho como prestador de serviço, quer divulgar a sua empresa, a sua marca, está trabalhando com a venda de infoprodutos, está precisando criar uma estratégia de captura de leads, quer criar uma loja profissional e entre outros tipos de sites. O WordPress funciona muito bem nesses casos aqui. Então eu acredito que o WordPress é ótimo para quem está iniciando, para quem já é intermediário e para quem já é avançado. Como eu comentei, é uma ferramenta muito versátil que atende diferentes tipos de estratégia e diferentes tipos de negócio. E para quem que eu indico a Wix? Eu realmente indico para você que está muito no início, não entende nada de internet, nada de ferramenta de construção de sites e está buscando testar as coisas para aprender um pouco mais, para se familiarizar com essas ferramentas. E também indico para você que está
testando timidamente as estratégias, não tem muita certeza se vai continuar com aquela ideia ali, está testando as possibilidades, ou até mesmo para você que precisa de um site o mais rápido possível, porque você pode acessar a ferramenta, criar um site gratuitamente e já publicar na internet para pelo menos ter uma presença ali no mercado digital. Pode ser muito interessante para você, para ter esse site de forma rápida e já posicionar sua marca no mercado. E também indico para você que tem dinheiro para investir nos planos da Wix. Na minha visão, os planos eles são bem caros, dependendo do tipo de projeto que você vai criar, você vai precisar dos planos mais caros e isso pode não ter um custo-benefício tão legal para o seu projeto. Mas se você tem dinheiro e está querendo mesmo utilizar a plataforma, super recomendo para você. Tem outras plataformas com um custo-benefício melhor, né? Mas se você quer utilizar o Wix e tem orçamento para isso, super recomendo para você. Então eu acredito que funciona bem para quem está nessas situações, para quem está começando e para quem tem dinheiro e quer mesmo utilizar a plataforma Wix por conta dos templates prontos, das páginas prontas e tudo mais. E um ponto importante aqui é que é legal de utilizar o Wix no começo, quando o seu negócio está crescendo, mas saiba que em algum momento, conforme o seu negócio vai crescendo, muito provavelmente você vai precisar mudar de plataforma. E aí ou você vai precisar mudar para o WordPress ou vai precisar mudar para uma outra plataforma. Porque realmente essa limitação de algumas funcionalidades pode atrapalhar um pouco a aplicação de algumas estratégias de venda do seu negócio. E até peço desculpas pela minha falta de imparcialidade, mas é porque realmente é difícil de você ver uma marca grande, uma empresa grande, utilizando a plataforma Wix para criar os seus sites. Então lembra que eu comentei que o WordPress ele é utilizado por 42% dos sites do mundo? A Wix ela é utilizada por apenas 1,3% dos sites do mundo. Então é uma diferença muito grande. Eu particularmente não vejo muita vantagem de utilizar o Wix, tá? Principalmente quando a gente olha no custo-benefício. Acredito que tem outras ferramentas com custo-benefício muito maior do que essa plataforma. E me conta aqui nos comentários qual plataforma você escolheu, a Wix ou o WordPress. E me conta aqui também por que você escolheu essa plataforma, eu vou adorar saber a sua opinião. E se você quiser ver o passo a passo para criar um site completo e profissional, utilizando o WordPress gratuito, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que lá tem todo o conteúdo completo para você seguir todo o tutorial, todo o passo a passo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.